Durante a última década, a economia portuguesa atravessou um longo período de crise e estagnação económica, com um crescimento real médio anual igual a 0,7%. Portugal atrasou-se no contexto competitivo da globalização, numa fase histórica em que muitas foram as economias que encontraram o caminho do crescimento e da prosperidade. Durante a primeira década da participação de Portugal na zona euro, o déficit externo médio anual foi superior a 8,5%, o que gerou um grande aumento da dívida externa, que entre 1996 e 2009 cresceu mais de 10 vezes. Em 16 anos, o PS governou 13, de 1995 a 2011. Desde 1993, que Portugal se endivida externamente ano após ano, o país empobrecia silenciosamente. Em 2012, o governo PSD-CDS conseguiu inverter a situação, reduzindo a dívida externa. O saldo da balança corrente e de capital passou a positivo, o que não acontecia há 20 anos. Em abril de 2011, Portugal estava na bancarrota. Dispunha de reservas financeiras para assegurar o funcionamento do setor público por poucas semanas. Em agosto de 2013, tem disponibilidades para pagar cerca de um ano de salários na administração pública. Passou de 4 mil milhões de euros para 19 mil milhões de euros, um aumento de quase 500% das suas reservas financeiras. Portugal registrou em 2009 e 2010 déficits na ordem dos 10% do PIB, que, associados ao crescimento reduzido da economia e ao elevado custo da dívida pública, tornaram o pedido de ajuda inevitável. Até ao final de 2014, o governo estima ter reduzido o déficit herdado em 10 mil milhões de euros. Este esforço de consolidação orçamental é essencial para que os juros da dívida pública possam continuar a descer e, assim, permitir o regresso de Portugal ao financiamento regular em mercado e para que o país reconquiste sustentabilidade financeira. A equidade do ajustamento, assegurando a contribuição de todos os agentes económicos e sociais. O esforço de consolidação orçamental de 2014 assentou em mais de 80% em medidas do lado da despesa, de forma equilibrada, abrangente e em várias frentes em simultâneo. As prestações sociais e as despesas com pessoal representam 77% da despesa primária do Estado. Assim, a redução da despesa terá de passar obrigatoriamente pela redução de custos com pessoas e despesas sociais. O Governo teve como princípio estratégico orientador a persecução de objetivos de equidade entre trabalhadores do setor público e privado, entre gerações e entre serviços públicos e agentes privados. Desde 2011, foram implementadas um conjunto de medidas específicas em determinados setores que visam assegurar a participação de todos os agentes económicos no esforço de ajustamento. A renegociação dos contratos PPP, redução de rendas desde 2012 no setor energético, a redução da terminação móvel no setor das telecomunicações e nas margens das farmacêuticas. Em 2014, o setor energético, PPPs, banca, darão uma comparticipação direta superior a 2 mil milhões. Acresce que foi com o PSD que a tributação das taxas liberatórias para os rendimentos de capital passaram de 20% e 21,5% para 28%. Foi igualmente com o PSD que o Orçamento do Estado de 2013 estabeleceu uma sobretaxa de 3,5% para os rendimentos mais elevados dos particulares e duas derramas estaduais para as empresas com lucros acima dos 1,5 milhões e 7,5 milhões. Ou seja, os que dispõem de maior rendimento, pessoas e empresas, foram chamadas solidariamente a contribuir neste esforço nacional. O crescimento e o emprego com vista à melhoria das condições de trabalho da população. Já a reforma do IRC tem por base uma redução progressiva da taxa de IRC, diminuindo 2 pontos percentuais de 2013 para 2014, de 25% para 23%. Com o objetivo do equilíbrio das contribuições de todos os agentes económicos, a reforma do IRC estabelece o alargamento da base de rendimentos tributáveis nas grandes empresas, sobretudo as com endividamento excessivo, mas excluindo as micro e PMEs. A OCDE estima que as reformas estruturais deverão ter um efeito positivo de cerca de 3,5 pontos percentuais no PIB potencial de Portugal até 2020. Portugal já está a crescer. A economia portuguesa saiu da recessão técnica. A produção industrial aumentou. As exportações subiram, reduzindo substancialmente o déficit da balança comercial.
No final do terceiro trimestre, tínhamos menos 32 mil desempregados do que em 2012. Também entre os jovens, a taxa de desemprego sofreu uma variação positiva. A Moody's mudou a sua perspectiva de rating da dívida portuguesa de negativo para estável. A dívida pública caiu pela primeira vez desde 2011. Em 2 anos, Portugal está a conseguir inverter a tendência e recuperar o crescimento. A pouco mais de 6 meses de sair do programa de ajustamento, falta já pouco para os portugueses recuperarem a sua autonomia financeira e voltarem a ser senhores do seu destino. Portugal iniciou ao longo de 2013 um processo de crescimento económico sustentável, o qual deve ser consolidado nos próximos anos. Este processo depende da alteração do perfil estrutural da economia portuguesa. Associado a este processo de crescimento sustentável, deve estar, no curto prazo, a estabilização da procura interna, incluindo o consumo privado, que representa cerca de 66% da procura interna, e, em termos estruturais, o aumento do peso das exportações no Produto Interno Bruto, PIB, a intensificação da captação do investimento privado, interno e estrangeiro, e a melhoria dos níveis de qualificação do capital humano. É também crucial prosseguir as políticas de estabilização financeira. Para atingir estes objetivos, é fundamental pôr em prática uma estratégia destinada a promover a reindustrialização nacional, centrada na competitividade e na valorização da produção nacional, com enfoque no reforço das exportações. Nesse sentido, entre 2011 e 2013, foram efetuadas várias reformas que contribuem para o equilíbrio orçamental do Estado, reorientando a política económica para estimular o investimento produtivo, que são a condição indispensável para a eficácia de estratégias para o crescimento, constituindo a base na qual podemos edificar uma estratégia de crescimento sustentado. A Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 tem como objetivo agregador atingir um crescimento sustentável da economia nacional em torno dos 1,5% em 2015, criando condições para que este valor seja claramente superado em 2020 e assente nos seguintes eixos: na reindustrialização, no investimento, na exportação, no emprego, na qualificação e na investigação, desenvolvimento e inovação. Para ajudar a atingir os objetivos definidos na Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego, o país conta com um novo quadro comunitário de apoio, um instrumento de 27 mil milhões até 2020, que constituirá uma alavanca determinante para o crescimento económico e para a promoção do emprego e coesão social. Os objetivos até 2020 estão definidos: recuperação de uma trajetória de crescimento e de emprego que tenha as seguintes prioridades: competitividade da economia, formação de capital humano, promoção da coesão social, reforma do Estado. Pela primeira vez, vão ser alocados para as empresas 42% dos fundos comunitários do CREN até 2020. O princípio é apoiar as empresas nas regiões. Mais indústria, melhor economia, mais emprego, melhor Portugal. Portugal tem esperança. Portugal está no rumo certo.